Você já sentiu que estava cercado por problemas, injustiçado ou até perseguido por fazer o que é certo? Às vezes a vida nos coloca em verdadeiras covas de leões. Hoje eu quero falar com você sobre uma passagem bíblica que nos ensina o poder da fé, da oração e da fidelidade a Deus, mesmo quando tudo parece perdido. A história de Daniel no capítulo 6 do seu livro é uma das mais conhecidas da Bíblia, e por um bom motivo. Daniel era um homem íntegro, fiel a Deus e respeitado até pelos reis que servia. Mesmo vivendo numa terra estrangeira, cercado por uma cultura diferente, ele nunca abandonou sua fé. Sua excelência e sua devoção a Deus incomodaram pessoas invejosas no palácio, que começaram a procurar uma forma de derrubá-lo. Como não encontraram falha alguma em seu caráter ou em seu trabalho, eles decidiram usar a própria fé de Daniel contra ele. Criaram uma armadilha, convencendo o rei Dário a assinar um decreto que proibia qualquer pessoa de orar a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei, por um período de 30 dias. A punição para quem desobedecesse era terrível: ser jogado na cova dos leões. Quando Daniel soube do decreto, ele não entrou em pânico. Ele não tentou se esconder para orar, nem negociou sua fé para se salvar. Ele simplesmente foi para casa, abriu as janelas do seu quarto que davam para Jerusalém e, como sempre fazia, 3 vezes ao dia, se ajoelhou e orou, agradecendo a Deus. Ele sabia das consequências, mas sua lealdade a Deus era inabalável. Claro, seus inimigos estavam observando. Eles o denunciaram ao rei, que ficou muito angustiado, pois gostava e respeitava Daniel. O rei tentou de tudo para salvá-lo, mas a lei era irrevogável. Com um coração pesado, ele ordenou que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Mas antes ele disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Aos olhos humanos era o fim. Uma cova escura, leões famintos, não havia escapatória. Mas o que ninguém ali entendia era que Deus já estava naquele lugar antes mesmo de Daniel chegar. Essa história se conecta de forma profunda com o que lemos no Salmo 34, que diz que o anjo do Senhor acompasseia ao redor dos que o temem e os livra, e também que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. O justo passa por muitas aflições, mas o Senhor o livra de todas. Daniel não foi salvo porque era forte ou porque sabia lutar contra leões. Ele foi salvo porque confiava em Deus. Ele descansou na soberania do seu Senhor, mesmo no silêncio, mesmo no escuro, mesmo cercado pelo maior perigo que se pode imaginar. A sua paz não vinha da ausência de problemas, mas da presença de Deus. Eu não sei qual é a sua cova hoje. Talvez seja um problema familiar que parece não ter solução, uma ansiedade que te sufoca em silêncio e que ninguém mais vê, uma injustiça no trabalho que machuca a sua alma, ou um medo que insiste em te paralisar e te impedir de avançar. Mas assim como Daniel, eu aprendi ao longo da minha jornada que permanecer fiel a Deus não significa que não teremos problemas. Significa que não estaremos sozinhos neles. Houve momentos na minha vida em que tudo parecia fechado, sem saída, como uma cova selada com uma pedra. Eu orei, chorei, clamei, e por vezes não vi uma resposta imediata. Parecia que Deus estava em silêncio. E mesmo assim, Ele estava trabalhando. Às vezes Deus não nos tira da cova imediatamente. Às vezes o milagre acontece dentro da cova. Ele fecha a boca dos leões. Ele nos dá paz em meio à tempestade, força em meio à fraqueza e uma esperança que não se apaga. Quando a manhã seguinte chegou, o rei correu para a cova. Com a voz embargada, ele chamou: Daniel, servo do Deus vivo. Será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? E para sua surpresa e alegria, Daniel respondeu: e lá estava ao vivo, completamente ileso. A Bíblia faz questão de dizer que nenhum arranhão foi encontrado nele, porque ele havia confiado em seu Deus. Aquele milagre não só salvou a vida de Daniel, mas também glorificou a Deus diante de uma nação inteira. O rei publicou um novo decreto ordenando que todos temessem e respeitassem o Deus de Daniel, o Deus vivo que livra e salva. Isso nos ensina que a nossa fidelidade, mesmo nas horas mais difíceis, pode inspirar pessoas, mudar ambientes e fortalecer a nossa própria fé para sempre. Que você nunca abandone a sua fé por causa do medo. Que você continue orando, mesmo quando parecer perigoso ou inútil. E que você confie que o Deus de Daniel é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Como diz o Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Se esta mensagem falou com você, guarde isso em seu coração. Nenhuma cova é profunda demais, nenhum leão é forte demais, e nenhuma noite é escura demais para o agir de Deus. Continue fiel. Deus está no controle.